Bom dia, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Vamos ler apenas do verso 1 até o verso 9 ao verso 12. Colossenses capítulo 1, do verso 9 até o verso 12, diz assim a palavra do Senhor: Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortificados com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe, a da herança dos santos na luz. Oremos ao Senhor. Deus, nós te louvamos nesta manhã pela tua palavra revelada a nós, que é a fonte de revelação da tua vontade e da tua direção para as nossas vidas, Deus. Queremos rogar nesta hora que o Senhor nos dê graça para permanecermos fiéis diante daquilo que temos ouvido e que não sejamos apenas conhecedores, mas que sejamos praticantes, Deus, da tua obra em nós, da tua salvação operada em nós. Que de fato, Deus, esta bela oração do apóstolo Paulo seja vista em nós, que possamos transbordar do pleno conhecimento da tua vontade, da sabedoria e do entendimento espiritual, que de fato vivamos de modo digno do evangelho do Senhor, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento do Senhor, sendo fortalecido no teu poder e sendo grato a ti, Deus. Que o Senhor nos ajude nisso, para a tua glória mesmo. Traz a nossa mente cativa nesta hora a ouvir a tua palavra, a compreender e aplicá-la em nós. Que o teu Espírito faça isso, Deus, diante das necessidades e do conhecimento que só o Senhor tem de cada coração. Rogamos essas bênçãos a ti em nome de Jesus. Amém. Queridos, muitos são os motivos das nossas orações, mas eu queria que você fizesse um exercício comigo e pensasse o quanto boa parte dos nossos motivos de oração são materiais ou carnais, ou estão diretamente ligados a este lado da eternidade, as coisas passageiras. Quer ver uma coisa? Observe, por exemplo, os nossos pedidos de oração numa reunião de oração, num estudo bíblico, no grupo do WhatsApp. Observe os nossos motivos de oração antes da refeição, antes de dormir, as nossas orações particulares. E perceba se boa parte das orações não se resume a saúde, quer seja a nossa saúde, a saúde dos nossos, não é? Questões financeiras, dificuldades e problemas que passamos e que enfrentamos, nossos irmãos. Tem relação com problemas direto que nós enfrentamos, problemas relacionais, problemas no trabalho, problemas ligados a possíveis perseguições. O alerta que eu quero fazer aqui aos irmãos é: a Bíblia fala, por exemplo, Paulo escrevendo aos Efésios, fala de como Deus tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos, quem lembra o termo?
espirituais nas regiões celestes em Cristo. Esse texto que nós acabamos de ler, irmãos, é uma bela e grande lembrança de motivos pelos quais devemos orar. Bênçãos espirituais. Precisamos, irmãos, orar, buscar e pedir a Deus que nos abençoe espiritualmente, com bênçãos espirituais, as quais podemos colher frutos diretos que têm a ver com esses outros problemas que nós acabamos de citar aqui. Esse texto registra esta oração do apóstolo Paulo pela igreja de Colossos, pelos irmãos que viviam ali naquela cidade chamada Colossos. Por isso a epístola, a carta, recebe o nome de Colossenses, né? Nunca é demais lembrar que não havia uma igreja organizada, parecida com o que temos hoje em Colossenses, né? Não havia uma placa, Igreja de Colossos, cristãos em Colossos, né? Igreja Presbiteriana de Colossenses. Não, a igreja de Colossos eram os crentes, eram os cristãos, os primeiros cristãos convertidos, isso tanto judeus quanto gentios, quanto pagãos, e que viviam naquela cidade, né? E que sim, eventualmente se reuniam, muito provavelmente como se reuniam os irmãos narrados na igreja de Atos, nas casas. E nessas reuniões eles liam a escritura, ou o que tinham dela até ali, muito provavelmente o Pentateuco, partes do livro de Isaías, alguns salmos, e as cartas que agora passavam a receber do apóstolo Paulo, que apesar desta aqui ter sido canônica, isso não quer dizer que tenha sido a única comunicação de Paulo com a igreja de Colossos, né? Às vezes a gente não para pensar nisso, né? Que as cartas que foram canonizadas, né? Que se tornaram instrução para a cristandade de um modo geral, não significa que ela foi o único meio, né? Ou a única vez que Paulo se comunicou com a igreja de Filipos, de Corinto, de Roma, de Colossos, de Éfeso e assim por diante, né? Então aqui nós temos, irmãos, princípios gerais. Temos algumas instruções as quais o apóstolo Paulo traz como pedidos de oração, mas que são coisas as quais nós devemos buscar. E em tudo isso aqui nós poderíamos dizer que Paulo está falando sobre o modo como nós devemos viver e buscar uma profundidade na nossa relação com o Senhor. E sair, muitas vezes, de uma superficialidade espiritual. É sobre isso que eu quero falar nesta manhã com os irmãos. Abandone a superficialidade e busque a profundidade com Deus. Nesta passagem, o apóstolo Paulo está mostrando que Deus revela a sua vontade em nós por meio da Escritura para produzir em nós conhecimento, santidade, força espiritual e gratidão. Então, vejamos a primeira lição que esse texto nos traz, irmãos. E ela está aí no verso 9, quando nos mostra como nós devemos buscar conhecer a vontade de Deus. Diz Paulo: por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis no pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Por essa razão, tem relação direta com o que ele acabou de dizer aqui na introdução da carta, dando graças a Deus pela vida dos irmãos que vivem ali, que estão permanecendo na fé. Diz aí o verso 4, por exemplo, acompanhe comigo na sua Bíblia: desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes uns para com os outros, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. Então Paulo está louvando a Deus, glorificando ao Senhor pela igreja de Colossos. Olha, um belo exemplo que nós devemos pensar como igreja, né? Paulo olha para a fé, para a perseverança da igreja de Colossos e exalta a Deus por isso, glorifica o nome do Senhor por isso. Então ele diz que por essa razão tem orado pela igreja de Colossos. Você ora por sua igreja? Eis uma bela
lição que Paulo nos ensina, né? O quanto devemos orar pela igreja, orar pelos irmãos, pedir a Deus que dê sabedoria, graça, conhecimento, entendimento da palavra. Precisamos orar uns pelos outros, irmãos, precisamos orar por nossa igreja. Então Paulo diz que por essa razão ele se coloca em oração desde o dia que ouviu falar da fé, da caminhada dos irmãos de Colossos, e por isso ele não cessa de orar. A mensagem aqui é que Paulo tinha em suas orações constantes os irmãos daquela cidade, os irmãos daquela que se reuniam ali, que faziam parte da igreja de Cristo ali. Então Paulo pede 3 coisas, diz ele aqui neste primeiro verso, que são motivos de oração pelo qual Paulo ora pela igreja, coisas as quais a igreja deveria inclusive buscar. Paulo ora para que eles tenham o pleno conhecimento da sua vontade e faça isso com sabedoria e com entendimento espiritual. Irmãos, eu queria muito que não fosse necessário, seria muito bom que não fosse necessário que em uma igreja tradicional como a nossa, uma denominação tradicional como a nossa, confessional, reformada, ou seja, ligada a princípios da reforma, e não só da reforma protestante, mas dos reformadores, numa igreja conservadora como a nossa, seria muito bom que não precisássemos fazer grandes alertas quanto a denominações que nasceram há 100 anos, mas se faz necessário, porque infelizmente, eu vou repetir, infelizmente, grande é a influência de pensamentos equivocados do movimento pentecostal dentro da nossa igreja. Como, por exemplo, acerca da vontade de Deus. Então não é incomum, dentro da nossa denominação, sermos influenciados por doutrinas, pensamentos que não passam de invenções humanas. De um tempo onde Deus se revela por meio da sua palavra, da sua escritura, e esse é um dos grandes princípios da reforma, dentro da camisa que alguns estão vestidos, do sola escritura. Mas é um tempo onde ainda há crente que vive buscando a vontade de Deus através de sonhos, através de revelações humanas, diante de alguém que se levanta, é isso que eu te digo, através de visões, ou que busca ou sonha que um anjo apareça para trazer um recado do Senhor. O recado está dado, irmãos. Tem 66 livros de recado. Tem recado de Gênesis a Apocalipse. Eu gostaria muito que um alerta como esse não fosse preciso ser dito nos nossos dias, mas o é. O é diante de um evangelicalismo brasileiro que busca a vontade de Deus em tudo, menos na escritura, menos na palavra. A palavra é coadjuvante ao buscar saber a vontade, a revelação do Senhor. E olha só o que o apóstolo Paulo está pedindo. O apóstolo Paulo, que inclusive teve experiências sobrenaturais com Deus. O apóstolo Paulo que teve ninguém menos que o próprio Cristo em uma teofania se revelando a ele. O pastor, então, quer dizer que a gente não crê que Deus pode falar do jeito que Ele quiser. Não, nós cremos que Deus pode fazer porque Ele faz o que Ele quer. O que Ele quer. Mas é muito pouco provável que todas essas supostas revelações que nós temos nos nossos dias tenham a ver com Deus e com a sua vontade e com o seu querer e de fato Deus falando. Você quer ouvir Deus falar com você? Quer ouvir Deus se revelar com você? Entre no seu quarto, fique a sós com Deus, abra sua Bíblia e leia. E Deus falará com você. Ora, não é isso, irmãos, que o apóstolo Paulo está pedindo para que Deus faça com os irmãos de Colossos. Por essa razão, me ponho em joelho todos os dias diante de vós. E a minha oração é que vocês sejam transbordados do pleno conhecimento da sua vontade. Vamos lembrar que esse mesmo Paulo é o que escreveu a Timóteo
no capítulo 3, abra comigo aí sua Bíblia, a partir do verso 14, e disse: tu, porém, permaneces naquilo que aprendeste, que foste inteirado, sabendo de quem aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Paulo não tinha outra coisa em mente quando fala do pleno conhecimento de Deus, senão a Escritura, senão a palavra, a lei de Deus, o mandamento do Senhor, a instrução do Senhor, as palavras de Cristo, o Evangelho. É o mesmo Paulo que diz: olha, se passar alguém aqui com uma nova revelação, uma nova visão, um novo sonho, se um anjo, isso aqui é uma hipérbole, né, irmãos? Paulo não está dizendo que vai aparecer um anjo do céu para você, certo? É uma hipérbole, é um exagero. É a mesma coisa quando ele diz: se eu falasse a língua dos anjos ou dos homens. É a mesma coisa que a gente dizer: ó, nem que chova caniveta, nem que a vaca tussa, não é? Paulo usava as expressões hiperbólicas, né? Exageradas, né? Então, escrevendo aos Gálatas, ele diz: se alguém pregar um evangelho que vá além desse que eu vos tenho pregado, mesmo que descer um anjo do céu, despreze, amaldiçoe, não aceite, não aceite. E esse é o desejo de Paulo, que nós busquemos a vontade do Senhor através do pleno conhecimento da sua vontade. E talvez você se pergunte assim: rapaz, esse pedido de Paulo aí é meio ousado, né? Como é que conhece o pleno, como é que adquire, como é que se atinge o pleno conhecimento da vontade de Deus? Calma, que esse pleno é diante daquilo que Deus revelou, não é? É diante daquilo que Deus quer revelar. Por quê? Porque conhecer a vontade do Senhor não depende do quanto eu busque. E tem gente que às vezes vive nessa angústia, né? Que acha que Deus não revelou a sua vontade porque eu não busquei o suficiente. Como que se a ação de Deus dependesse daquilo que eu faço, do que eu deixo de fazer, do quanto eu oro, do quanto eu leio a Bíblia, do quanto eu conheço teologia. Deus se revela a quem Ele quer, irmãos. Deus se revela a quem Ele quer e quando Ele quer. Mas ainda dentro deste tópico, nós precisamos dizer que tudo aquilo que Deus quer que saibamos, o modo como Ele quer que vivamos, já está revelado. Já está revelado. Você não precisa buscar uma revelação extra-bíblica para saber como você deve se relacionar com seu irmão. Que atitudes você deve ter para com seu marido, para com seu esposo, sobre o seu dever de perdoar, sobre o seu dever de ser servo. Está tudo revelado. O que é que não está revelado? E é o que geralmente geram essas heresias e falsas revelações. São os detalhes e os meandros da nossa vida. Eu aceito esse emprego ou vou para aquele outro lá? Eu converso com fulano de tal acerca de determinado tema ou eu espero? Eu vou seguir essa ou aquela profissão? Eu tomo essa ou aquela atitude? Como buscar essa revelação de Deus? Não, você não vai abrir a Bíblia e encontrar uma revelação direta que diga se você deve aceitar aquela promoção ou você deve permanecer no cargo ao qual você está. Você não vai encontrar uma revelação de Deus se você deve investir o seu dinheiro nisso ou comprar aquilo outro. Mas como é que Deus pode se revelar diante dessas questões? Através do conhecimento geral da Escritura, através da avaliação das motivações do nosso coração, através do conselho sábio
que devemos ter e buscar uns com os outros. Quer ver uma coisa? O indivíduo está na dúvida se ele pede demissão ou não, porque ele não aguenta mais o emprego, ele está cansado, mas ele acha que tem que pedir demissão. Ele vai abrir a Escritura e encontrar princípios diretos quanto a isso? Não. Indiretos tem. Indiretos tem. Por exemplo, se ele é casado e ele sustenta a sua casa, não importa o quanto o emprego estiver ruim e difícil. Engole o choro, suporta a pressão e só sai de lá quando arrumar outro. Porque você precisa sustentar a sua casa, a sua família. Aí ele está na dúvida, ainda assim ele está na dúvida. Aí ele vai buscar conselhos, que é uma boa coisa a se fazer. Aí ele conversa com 5 irmãos em Cristo, gente madura, experiente, tanto em caminhada com o Senhor quanto na idade. E os 5 dizem a ele assim, ou então 4 dizem a ele assim, rapaz, não saia não. E um diz a ele, não, se eu fosse você eu saía. E ele ainda está na dúvida do que fazer. Deus já falou, irmãos. Deus já se revelou. Você conversou com 4 irmãos em Cristo, buscando conselho, buscando instrução, e pessoas que têm sabedoria, experiência, mais experiência que você, de idade, de profissionalismo, de caminhada, na fé. Além disso, o texto vai falar dessa sabedoria e desse entendimento espiritual. Agora, tenha muito cuidado nesse sentido com o coração. Porque é muito comum as pessoas dizerem assim, rapaz, estou pensando em fazer tal coisa. E rapaz, estou sentindo assim no coração que o caminho é esse. Eu sei que é no coração que a gente sente mesmo. E não estamos falando do órgão que bombeia sangue para o nosso corpo, né? Mas estamos falando do centro do nosso pensamento, de vontades, de desejos, né? De tomada de decisão. Eu sei que é no coração que a gente sente, mas lembre-se que esse coração é aquele coração que é enganoso e corrupto. Esse coração é o coração que faz com que o jovem diga assim, rapaz, estou sentindo de Deus de que tem que acabar esse namoro. Aí ele vai lá e acaba o namoro. Aí depois ele sentiu de Deus que tem que voltar ao namoro. Não, peraí, tem alguma coisa errada. Ou o que você sentiu não foi de Deus, ou você se levou pelo seu coração que é enganoso e pecador e botou Deus nesse negócio aí. Botou Deus no meio, né? Então é preciso ter sabedoria, de fato, e discernimento espiritual para buscar essa vontade do Senhor, para chegar a esse pleno conhecimento da sua vontade, da sua verdade revelada. Essa sabedoria, ela é aplicada por meio dessa verdade, esse entendimento, ele é essa percepção dessa verdade revelada a nós, tudo isso produzido em nossos corações pelo o Espírito Santo. Mas o texto continua no verso 10, Paulo pedindo em oração que tudo isso deve acontecer para que vivamos de modo digno do Senhor. Em outras palavras, a ideia é, quer viver de modo digno do Senhor, quer ser um crente que vive e caminha de acordo com a vontade do Senhor e a sua palavra revelada, busque o conhecimento através da Escritura, através da palavra, isso com sabedoria e discernimento espiritual. Então, Paulo enfatiza aqui, pedindo que os irmãos de Colossos tenham uma vida digna do Evangelho. E detalhe, essa dignidade, esse modo digno, esse modo louvável, aceitável, compatível, tem relação direta com os frutos. Com os frutos. Quer ver uma coisa, irmãos? A igreja evangélica brasileira, de um modo geral, é uma igreja pentecostalizada. Ou seja, de um modo geral, a maioria das igrejas é igrejas que vivem e giram em torno de revelações, de visões, de sonhos e etc. e tal. Mas é a mesma igreja evangélica de nível baixíssimo, de testemunho vergonhoso, de famílias desestruturadas, de casamentos destruídos. Mesmo se crescêssemos, irmãos, nessas novas revelações,
olhando para a Escritura, é incompatível entender que alguém que vê anjo, recebe sonho e revelação, trata mal a esposa em casa. É um pai negligente. É uma esposa rixosa, briguenta, que não respeita o marido. São os jovens que têm relação sexual com os namorados, com os ficantes. São jovens que ficam. De manhã tem uma revelação, à noite cai, roda, gira, rodopia, e no outro dia transa com o namorado. Acredita, irmãos, essa é a realidade evangélica do nosso país. Não, irmãos, isso não tem compatibilidade nenhuma com o evangelho. Isso não é crente que vive de modo digno do evangelho do Senhor. Porque o crente que vive de modo digno do evangelho do Senhor, isso é perceptível, irmãos, isso é visível, isso é notório. Sabe como a gente vê o nível de maturidade de alguém? É triste porque, deixa eu fazer um outro lado aqui, uma meia-culpa do outro lado, né? A gente vive também um tempo de muita propagação da teologia reformada. A teologia reformada tem atraído a muitos, né? Ainda tem acontecido, né, um êxodo muito grande de gente que vem para igrejas reformadas, para igrejas tradicionais, em busca de teologia, de doutrina sadia, de conhecimento bíblico e doutrinário. Mas a verdade é que isso, irmãos, precisa ser visto o modo digno. Essa expressão que aparece aí no verso 10, a fim de viver de modo digno do Senhor. O viver de modo digno do Senhor não é mostrado através de conhecimento teológico também, tá? Não é. O viver de modo digno do Senhor não é mostrado através do conhecimento doutrinário, ou da firmeza doutrinária, ou do poder dizer, não, eu faço parte de uma igreja séria. Eu faço parte de uma igreja que não é igual a essas igrejas evangélicas por aí. Mas vive brigado, intriga com o irmão. Guarda angústia e mágoa no coração, não sabe perdoar. Olha só o que Paulo diz, o que significa viver de modo digno do evangelho, ainda no verso 10. A fim de viver de modo digno do evangelho, para o inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Eu espero que você enquanto presbiteriano, enquanto reformado, esteja munido, esteja com a resposta na ponta da língua, diante de uma falácia que é dita e propagada e vai continuar sendo assim, até Cristo voltar, diante daqueles que tentam deturpar a doutrina bíblica da eleição, da predestinação. Porque alguns dizem, você faz parte daquela igreja, né? Uma vez salvo, salvo para sempre, né? Que salvação não se perde, que Deus já salvou e já está salvo, então pode viver de qualquer jeito, não pode viver de qualquer forma. Então pode pecar, porque já está salvo mesmo, né? Deus vai salvar mesmo. Eu costumo dizer que isso é uma afirmação ou de um nível de ignorância bíblica e doutrinária gigantesco, ou fruto de uma desonestidade diabólica. Porque o mesmo Paulo, que é o grande defensor, é o grande argumentador, construtor desta doutrina bíblica, da predestinação, da eleição, da salvação incondicional e monergística, ou seja, onde a ação parte apenas de Deus, é o Paulo que vai dizer, por exemplo, aqui, escrevendo aos Colossos, que se você realmente é salvo, se você realmente é um eleito, se você realmente é crente em Cristo Jesus, você precisa mostrar isso. Com o quê? Com as suas obras. Perceba que nós não damos importância para as obras no que se refere a elementos para a salvação. As obras nossas não têm importância nenhuma quando a gente pensa no que o homem pode fazer para ser salvo. Contudo, ela é fundamental. Ei, preste atenção, ela é indispensável no que se refere à identificação daquele que de fato é crente. É pelas obras que nós conhecemos, é pelos frutos que nós conhecemos.
Logo, não importa o quanto você gire, rodopie, fale em línguas, profetize, veja anjo, demônio, tenha ações, visões. Não importa qual a geração de presbiteriano que você é, porque seu pai era presbiteriano, eu sou a 15ª geração de presbiteriano. Não importa se você fundou a igreja, se você chegou agora. Não importa que você tenha mestrado, doutorado em teologia e você conheça toda a escritura, já tenha lido a Bíblia 50 vezes. E não vive de modo digno do evangelho. Perceba que uma coisa não elimina a outra, tá? Há quem ache e há quem pense que, olha, o que importa é só viver de modo digno do evangelho, não importa ter o conhecimento. Não, as duas coisas sempre andaram e precisam andar juntas, lado a lado. E Paulo diz que isso vai mostrar através do fruto, frutificando em toda boa obra. E esse fruto é um fruto que mostra crescimento no conhecimento de Deus. Olha Paulo aqui enfatizando, Paulo usa muito esse artifício de linguagem, né, de repetir o que ele acabou de dizer, né? Tá, Paulo, a gente já entendeu, você acabou de falar aí no verso 9, mas está aqui Paulo repetindo de novo a importância do conhecimento de Deus no verso 10. Paulo mostra então que esse conhecimento leva à prática. Precisamos viver de modo digno, de modo compatível com a graça que recebemos. Isso significa agradar o Senhor em tudo, em todas as coisas. Então, chegamos ao verso 11, onde Paulo diz que em tudo isso, quando fizermos essas coisas, quando vivermos deste modo, de modo digno do evangelho, buscando conhecer a palavra do Senhor e frutificando em toda boa obra, nós seremos fortalecidos pelo Senhor e pela força do seu poder. Tem crente que quer ser forte sem se alimentar, quer ser forte sem comer. Não é isso que a gente diz para as crianças, né? A criança não quer comer, olha, tem que comer para ficar forte, né? A gente ouve isso gerações e gerações, né? E repete para os nossos filhos. Você criança, você adolescente, você vai dizer isso para o seu filho um dia. Tem que comer para ficar forte, né? É um princípio básico, né? Vale também para a nossa vida espiritual, irmãos. Vale para a nossa vida espiritual. Tem crente que tem construído sua casa sobre a areia. Tem construído sua casa sobre a areia. E aí depois vem a tempestade, leva tudo embora. E ele entra em crise, não sabe o que foi. Mas não sei o que foi que aconteceu. Como não sabe? Você construiu a casa sobre a areia. Não tem compromisso com o Senhor, com a casa de Deus, com o dia do Senhor, com a comunhão dos santos. Suas amizades são todas amizades de ímpios. Não ora, não lê a Bíblia, não jejua, não tem... Vai cair. Vai cair. Isso aqui não é revelação não, é constatação mesmo. Vai cair. Não fica de pé. É preciso buscar esse fortalecimento que vem do Senhor. Sede fortalecidos então em quem? No Senhor e na força do seu poder. Inevitavelmente, irmãos, nós somos influenciados por um mundo que comemora as suas vitórias com base na força do próprio braço. As mensagens de autoajuda, elas batem a nossa porta todos os dias. Você pode, você merece, você consegue, você é um vitorioso, você é um campeão. E de fato, as coisas desse mundo, as quais nós buscamos, tem mérito nosso. Tem mérito nosso, claro. Alguém que alcança altos postos, alguém que chega a determinado conhecimento no trabalho, nas promoções, nos currículos, salvo raras exceções do bom e velho jeitinho brasileiro, é de fato por mérito próprio, mas não essencialmente. E no que tange as coisas espirituais, é preciso entender que esse fortalecimento, o qual Paulo está mencionando aqui no verso 11, ele só pode acontecer segundo o que? Leia comigo aí. A força da sua glória. É a glória de Deus manifestada em nós, gerando em nós, diz a continuação do verso 11, perseverança. A perseverança aqui é essa característica do indivíduo que não desiste. Ele apanha, mas ele continua, ele cai, levanta, ele permanece, não é? É a teologia do Rock Balboa, né? Para quem não assistiu o Rock Balboa, os mais novos, fica o exercício da semana. Tem muita teologia boa ali, né? Dentre elas a ideia de que não importa o quanto você apanhe, né? Mas o que importa é a sua disposição de levantar e continuar na luta.
aplicando a princípios espirituais, é esse o sentido da perseverança. Nós não desistimos, não paramos, nada nos impede de avançarmos, não pela nossa força, não pelo nosso braço, não pelos nossos méritos, mas pelo poder de Cristo, pela glória de Cristo que manifesta em nós, que gera em nós perseverança, que gera em nós longanimidade. Diz ainda o verso 11, a longanimidade tem a ver, você sabe, com essa paciência, né? A ideia é que o longânimo é alguém que tem um longo ânimo. Ele não se entristece facilmente, ele não se entrega facilmente. E nesse sentido, irmãos, nós precisamos pensar e refletir acerca dessa característica do cristão, sabe, do crente. Isso não tem a ver com a visão pessimista, mas tem crente que tem um espírito derrotista, sabe? Sempre vê tudo pelo lado negativo, desiste fácil, entristece fácil, esmorece fácil. Não, irmãos, nós somos o povo chamado para vencer, de fato. Isso não tem nada a ver com uma visão triunfalista da coisa, mas tem a ver com uma vitória que é garantida por uma luta que Cristo já lutou e Ele mesmo já venceu por nós. Mas nós precisamos ter paciência. Os dias são difíceis, as pessoas são difíceis, os tempos são difíceis. E é natural para o mundo estourar, explodir, falar sem pensar, agir por impulso. Nós não, nós precisamos agir com sabedoria, com prudência, com calma, com zelo, com temperança. Você consegue imaginar a quantidade de insulto que Cristo ouviu? De mentira contra o seu nome, de calúnia, de blasfêmia? Jesus curava alguém aqui, irmãos, e do outro lado tinha alguém dizendo que ele era um falso profeta. Jesus expulsava um demônio de alguém aqui e alguém dizia ali, ele expulsou o demônio porque tem parto com o demônio. E Jesus certamente respondia a todos à altura, né? Porque Jesus era crente, mas não era besta de levar desaforo para casa. Não era assim? Não, irmãos. Olha, eu tenho dito e repito, de um tempo para cá eu comecei a estudar sobre o silêncio de Jesus. O silêncio de Jesus, irmãos, não revela um espírito pacifista, mas revela uma sabedoria, uma prudência, temperança, longanimidade. Inclusive como fruto, né? Prático desta salvação operada em nós. Então Paulo termina dizendo que em tudo isso devemos dar graças ao Pai, que vos fez idôneos. Perceba, a idoneidade não vem de nós mesmos, das nossas obras, mas vem de Deus, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Eu queria finalizar, irmãos, dizendo que esse texto nos impulsiona a pensarmos biblicamente. Não busque novas revelações. Não seja um idólatra do sobrenatural. E Deus pode agir sobrenaturalmente, mas quando Ele quiser, da forma que Ele quiser. O modo ordinário de Deus falar, de Deus se revelar, é através da Escritura, é através da palavra. Por isso busque esse conhecimento. Viva de modo consciente, de modo digno do Evangelho. Resista firmemente às tribulações, às lutas, às perseguições, às tentações. E tenha um coração grato diante do Senhor. A gratidão, como Paulo termina aqui, dando graças a Deus Pai, é algo que deve estar presente nos nossos corações, retirando da nossa vida a murmuração, a reclamação, a inconstância, a falta de contentamento em Deus. Que o Senhor nos fortaleça, irmãos. Que sejamos não apenas ouvintes, mas praticantes dessa palavra. Que possamos buscar esse conhecimento da palavra, mas que isso redunde em mudança de vida, em transformação, em amadurecimento e crescimento na fé. Que assim o Senhor nos abençoe e nos instrua. Vamos nos colocar de pé e vamos orar ao Senhor, pedindo a Ele que nos ajude a colocarmos em prática a sua palavra. Muito obrigado, Deus, pela revelação do nosso irmão Paulo, aos irmãos da igreja de Colossos, o qual teremos um dia o privilégio, o prazer de conhecermos.
E porque essa palavra revelada, Deus, chegou até nós, para nossa instrução, correção, admoestação, educação, rogamos que o Senhor nos faça conhecedores dela. Dê-nos sede, Deus, por essa palavra, para que possamos buscá-la com dedicação e empenho. E que isso, Deus, possa transformar o nosso caráter, mudar as nossas vidas, dar-nos resistência diante das tentações. Que a Tua palavra se aplique aos corações dessa manhã, em nome de Cristo Jesus, o qual oramos, rogando a Tua bênção sobre o Teu povo. E que o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o poder, a comunhão e as eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos vós, povo de Cristo, aqui em toda a face da terra, desde agora e para sempre.